Olá, seja bem-vindo ao Alesp Connect, especial em tempos de pandemia do coronavírus. Hoje vamos falar do cenário político no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo em tempos de pandemia. Eu recebo aqui na rede Alesp o cientista político Dalmo Viana. Seja muito bem-vindo a este Alesp Conecta. Dalmo, tudo bem? Tudo bem, Guga. Guga, primeiramente quero agradecer o convite, né, do Alesp Conecta, o seu convite para poder falar e contribuir um pouquinho com as avaliações e com esse momento tão complicado que nós estamos vivendo no nosso país. Pois é um momento complicado, né, no país e no mundo, né, é uma crise mundial. E eu gostaria que você fizesse uma análise, né, de como é o comportamento político no mundo e no Brasil. A gente vê alguns líderes que demoraram, né, para aceitar a situação da pandemia, outros que não aceitam até hoje, e alguns que têm uma postura radical em relação ao confinamento e tudo mais. Então eu queria começar esse programa com essa análise política. Bom, vamos lá. Nós tivemos o surgimento, né, do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, do Covid-19, na China, né, como todos sabem, e o resultado você tem o epicentro acontecendo em uma cidade localizada, né, de um país que tem um poder central extremamente, né, concentrado, né, e que exerce um controle não só sobre a população, mas sobre todos os meios de comunicação, transporte, de uma ordem que permite você exercer um tipo de isolamento tal, inclusive até mesmo retardar o anúncio para o mundo da gravidade dessa epidemia, né? Até mesmo porque, por ser novo, né, o epicentro ter sido na China, você não tinha condições, né, de precisar qual seria o alcance. Viu-se que era realmente sério, se fez lockdown, né, lockdown naquela cidade, Wuhan, né, um centro extremamente industrializado e forte, né, e dali as coisas começaram a migrar, né, para outros lugares do mundo, né. O início, né, quase todos os países negligenciaram o poder do Covid-19. Né? Todos tratavam como sendo uma gripe. Né? E a gente começa, e não começa, né? A gente percebe que está bem longe de ser uma gripe. E isso acaba tendo um poder de transmissão tão forte que ele vai colapsando país após país os sistemas de saúde, né, daqueles principalmente que resolveram tratar como apenas uma gripe, apenas um pequeno problema. Esses países foram impactados de uma forma muito mais complicada, né, muito mais voraz, digamos assim. É o caso da Espanha, é o caso da Itália. Se a gente fala do Irã, a gente não tem muitas informações, porque o Irã era até então, depois da China, o segundo país em contágio, mas como um país também fechado, você não tem todos os dados para poder compartilhar. E a partir daí você vai tendo o primeiro ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, teve a posição de negacionismo também, até que os números começaram a provar por A mais B, inclusive ele provando na própria pele de que não era uma gripe e de que era muito mais sério do que se imaginava. Ainda assim, eles estão colhendo os frutos disso, né? E a história aí, né, essa curta história de 2, 3 meses, né, da pandemia já tem demonstrado que todos aqueles que subestimaram o poder do Covid-19 estão sofrendo economicamente, estão sofrendo socialmente, no sistema de saúde, né, e de uma forma muito negativa, né. O Brasil, o presidente tem tido um comportamento no sentido de falar que é uma gripe, é uma gripezinha, vamos dizer assim, né, que é o que ele colocou inicialmente, mas quero deixar claro que apesar dele se posicionar dessa forma, o Ministério da Saúde, mesmo com a troca, viu, Guga, ele não mudou a sua orientação.
A política e a orientação política é pelo isolamento social. O presidente fala para o seu eleitorado de uma forma, porém, a orientação do ponto de vista técnico de saúde é outra. Né? É mais ou menos o que faz o Trump nos Estados Unidos. Só que o Trump, de uma maneira muito mais polida, vamos dizer assim, ele já se rendeu ao poder, né, do Covid-19 e não tem feito mais colocações de como se fosse apenas uma gripe. Né? Então, em Agora, geral, é Dalmo, isso. dentro dessa linha, né? Você acha que realmente é normal, é usual, de repente, o político ele ter uma linha, por exemplo, de atuação para o seu eleitorado, um discurso para o seu eleitorado e, de repente, um outro discurso perante a nação? Isso é normal que aconteça e talvez seja uma tendência? Olha, é um cálculo político que se faz, é um risco, né, que se corre. Né? Quando você resolve falar para o seu eleitorado que é a tua base de sustentação social e que transforma no parlamento, né, essa base de sustentação social em apoio e, inclusive, freia um pouco a fome e a voracidade dos parlamentares de oposição e daqueles que estão mais ao centro, então a utilização dessa estratégia ela é calculada, mas ela é um risco, porque se você tem um avanço muito forte do número de infectados, consequentemente o número de mortes, isso pode corroer o seu apoio popular, inclusive na sua base, e isso reflete também no parlamento, reflete na sociedade civil organizada, podendo levar a problemas mais sérios. Agora, Dalmo, dentro disso, né, existem outros líderes que têm uma postura muito conservadora em alguns países. Lockdown foi adotado, né? Aqui no Brasil já começa a se falar nisso. Alguns estados, inclusive o Ministério Público, sugeriu que se faça o lockdown. Como você vê esse comportamento político, né? O comportamento político mais radical que se contrapõe a alguns líderes mundiais que já são mais maleáveis, né? Como você vê esse confronto político? Olha, Guga, tem uma questão que está colocada aí, que nós estamos numa sociedade globalizada, né? E por ser uma sociedade globalizada, o mundo inteiro ele é como se organizasse dentro de uma teia. Não existe mais aquela nação que produz quase tudo daquilo que se consome. Ao contrário, está muito dividido. Né? Uns vão produzir mais insumos, né? Outros vão produzir mais tecnologia, né? Outros vão produzir outros tipos de situações e outro tipo de produto que vão, dentro dessa cadeia, fornecer e fazer essa interconexão, né? Essa conexão com os outros países do mundo inteiro. Então, a gente está falando aqui de uma pressão econômica. Você sofre uma pressão econômica de dentro do país e de fora do país. Então, muito dessa posição de líderes em querer flexibilizar está ligado tanto à pressão interna quanto à pressão externa por conta das questões econômicas e, lógico, porque eles estão vendo a economia dos seus países derretendo. É óbvio que nós teremos consequências econômicas graves, graves. Você imagina que muitas profissões, elas, não vou dizer que elas vão desaparecer por completo, mas elas vão quase que desaparecer, porque elas serão evitadas ao máximo. Né? Eu vou usar um exemplo, o cara que é cabeleireiro, né? Ele tem um salão, ele passou a não só não abrir, como as pessoas passaram a não procurá-lo. As pessoas estão cortando seus cabelos em casa mesmo, porque elas têm medo desse contato. E você pode perceber que isso acontece em várias situações. Então, a pressão econômica e a pressão dessa cadeia é muito forte sobre os líderes. E aí, a única situação que faz com que ele seja drástico numa medida é quando você tem ou uma ordem judicial, como está acontecendo no Brasil, e muito por conta da confusão envolvendo os níveis de governo, um orienta uma forma, o outro orienta de outra forma, e pela decisão do STF, que cabe aos estados e municípios determinar sobre a circulação de pessoas. Mas em situações como os estados do Norte e Nordeste,
que você já tem extrapolada toda a capacidade de ocupação das UTIs e também dos leitos, né, de internação simples, digamos assim, você só resta um caminho com os casos subindo de maneira drástica, que é decretar o lockdown. Na minha avaliação, eu acredito que a gente, aqui no Brasil como um todo, a gente acabou por conta do desconhecimento também, né? Vamos deixar bem claro isso, porque é uma doença nova. Se é uma doença nova, poucas informações, pouco tempo para você processar. Então, o que aconteceu? Os líderes precisaram tomar decisões rápidas, né? Mas se a gente pensar que no Brasil a maioria dos casos estavam concentrados na cidade de São Paulo, principalmente, na região metropolitana, principalmente na cidade de São Paulo, eu acho que a primeira decisão deveria ter sido tomada exatamente sobre a cidade de São Paulo e não sendo igual em todo o estado ou em todo o Brasil, né? Então, isso estressou os ânimos da população, das pessoas, dos atores econômicos, o que faz com que tenha uma pressão muito grande pelo relaxamento. Agora, você acha que a população, independente do viés político, da ideologia de cada um, ela tem uma tendência a culpar os políticos, independente da ação, independente da atitude, Dalmo? Guga, não tenha dúvida que se a gente tiver uma escalada, né, do número de mortes em São Paulo e nos outros estados, a acompanhar os números dos Estados Unidos, por exemplo, hipoteticamente eu vou colocar isso, a grande parte da cobrança vai ser em cima do presidente, porque o presidente teve uma posição de confronto direto sobre a questão do isolamento. Não tenha dúvida que ele será cobrado em relação a isso. Mas todos aqueles que estão à frente de cargos públicos nesse momento, eles serão cobrados. Eu não tenho dúvida que eles serão cobrados e eles precisam ser cobrados, inclusive sobre as estratégias adotadas, né? Aqui em São Paulo mesmo, você tem agora um crescimento do número de contágios na Baixada, né? Baixada Santista, no litoral, e também no interior, que talvez agora fosse o momento de você aumentar a rigidez sobre essas localidades e não desde o início. Percebe? Conforme você vai tendo o aumento do número de casos, você vai lá e quarentena. Aumentou mais ainda, lockdown. Mas a cidade de São Paulo, por exemplo, ela já deveria lá atrás ter decretado quarentena, eu acho que dias depois, uma semana depois, lockdown, porque era o principal foco, entendeu? Só que você deixaria economicamente o resto do estado funcionando. Agora, eu não culpo o governador nesse sentido, né, diretamente, apesar de a gente ter tido ali o exemplo de Wuhan, que foi isso que foi feito. Lockdown em Wuhan, as outras partes da China, a economia continuou rodando. A gente tinha aquele exemplo, né? Mas eu não culpo, porque o momento, ele é novo, entendeu? Então, é difícil você, à frente, tomar uma decisão que seja certeira. Nós, que somos cientistas, nesse momento, nós temos uma certa, vamos dizer assim, vantagem, porque a gente faz a análise em cima daquilo que já aconteceu e estamos fazendo a análise em cima daquilo que está acontecendo e projetando, né, o que pode acontecer mais para frente. Mas o político, nessa hora, ele sofre um pouco mais e vai sofrer também pelos acertos e pelos erros. Dalmo Viana, o Alesp Conecta de hoje vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta falando aí da conjuntura política em tempos de pandemia do coronavírus. Eu volto já já. Estamos de volta, esse é o Alesp Conecta. Hoje estamos falando do cenário político brasileiro e mundial em tempos de pandemia do coronavírus. Eu converso aqui na Rede Alesp com Dalmo Viana, que é cientista político. Dalmo, no primeiro bloco a gente conversou sobre o comportamento dos líderes pelo mundo, né? Agora eu vou ser mais específico em relação, por exemplo, aos gestores de saúde. Como eles podem separar, né, a linha política, que talvez todo secretário de saúde tenha que atender, e a linha da ciência,
que hoje é tão falada e tão cobrada por muitos? Bom, Guga, é uma posição delicada, né? Porque, primeiro, o cargo de secretário de saúde, ele é um cargo de natureza política. Mas, em geral, os prefeitos, até mesmo por não ter um domínio sobre a área, eles tendem a indicar alguém que tem uma relação com a saúde. Mas é muito comum você ver médico como secretário de saúde nos municípios. Eu tive a oportunidade, né, de exercer o papel de secretário em determinados momentos na cidade de Guarulhos, né, por um breve período, né, mas fui lá secretário adjunto de saúde, né? E em alguns momentos acabei assumindo a função quando a secretária esteve de férias ou em algumas outras diligências da qual me levou a assumir o espaço. E aí eu digo o seguinte, por ser um cargo de natureza política, mas extremamente delicado, porque você está tratando com vidas ali, você, em muitos momentos, recorre a um técnico da área, né, a um médico. Mas, para ser muito objetivo, a ciência, quando você ocupa um espaço como esse, você precisa se orientar não só pelos técnicos que são muito bem preparados para ocupar a estrutura da própria secretaria, não é nenhum problema você ter um político à frente da secretaria, mas os espaços de tomada de decisão de estrutura precisam ser acompanhados de pessoas extremamente capacitadas e conhecem do assunto, né? E aí, diante, né, dessa estrutura bem clara, você vai tomar, sim, as melhores decisões. Óbvio que quando esse debate ganha uma proporção grande, é quando você contraria uma orientação ou, né, uma linha adotada por organismos que são reconhecidamente importantes. Quando você olha para a OMS, não dá para você desconsiderar uma orientação de um organismo tão importante que lida ao longo de toda a sua história com pandemias e com desastres, né, humanitários no mundo inteiro. Então, quando você traz isso para a questão local, você vai olhar para a Secretaria do Estado da Saúde, você vai olhar para o Ministério da Saúde e para cada uma dessas organizações e dessas repartições e fazer com que elas sejam a orientação da sua gestão. Agora, sempre tem o cálculo político em relação a uma determinada decisão, porque, quer queira, quer não, o político é o único daqueles gestores ou daqueles que lidam com a coisa pública que é testado de 4 em 4 anos. Sem dúvida nenhuma, é importante, né? E também eles têm mandato legítimo, né? São eleitos pelo povo e têm a representatividade, né? Então, eles representam o pensamento do povo em geral. Agora, Dalma, um outro fator, né? Quais os legados políticos para o mundo que ficarão dessa pandemia? E depois eu vou discutir com você também a crise política, se ela pode ser mundial, se pode ser nacional, como será o cenário pós-pandemia. Mas primeiro, se existem legados dessa pandemia em termos de política. Sem dúvida que legados eles existem e eles permanecerão sem dúvida alguma. Por quê? Eu já digo, um de saída é sobre o debate da importância da ciência. A importância da ciência, a importância do investimento em tecnologia, a importância do investimento no público, principalmente quando você olha para um país igual ao nosso, né, que quer queira, quer não, apesar de você ver uma diminuição, né, da adesão do isolamento social, a estrutura pública brasileira, por ser toda conectada através do SUS e precisa ser muito valorizado, né, demonstra que quando você tem um Estado mais forte, mais organizado, né, e que investe em saúde, que investe em pesquisa, que investe nos seus cientistas, você consegue lidar com situações complicadas como essa com uma melhor ferramenta, de uma forma mais assertiva, né? Então, um dos legados que a gente já pode, de frente, já deixar para as pessoas e falar que é certeza, é sobre a importância da ciência, a importância do investimento público em ciência e a importância
do investimento público em tecnologia, e isso o mundo inteiro vai olhar de uma forma diferente. Eu acredito que até a própria OMS ou um possível organismo, uma nova formatação, deva surgir aí para poder tratar de assuntos como esse. Os líderes mundiais olharão também isso, porque você vai precisar de uma ação coordenada entre as nações para que um próximo evento não impacte de uma forma tão negativa quanto esse. O mundo globalizado, só para finalizar, eles nos mostram uma questão. Os eventos, eles estão acontecendo em espaço de tempo cada vez mais curtos, por conta não só do avanço tecnológico, mas também da globalização. Então, a gente pode olhar para o futuro pensando que isso pode acontecer dentro de um espaço de tempo mais curto, e a gente tem que lidar com isso ainda. Agora, Dalmo, dentro dessa linha, passávamos aqui no Brasil, por exemplo, com algumas correntes políticas, por exemplo, desacreditando a Organização das Nações Unidas, e hoje acontece também algumas correntes políticas que desacreditam a Organização Mundial de Saúde. Como você vê esse cenário? De repente isso acontece em outras partes do mundo também? Essas instituições, elas estão se enfraquecendo mesmo? Qual que é o cenário hoje? Olha, realmente tem uma corrente, né? E ela não é de hoje, ela não é nova, ela só ganhou holofotes, né? Então todo mundo começa a notar a existência dessas correntes de pensamento agora. Mas, por exemplo, quando eu fui secretário de saúde de Guarulhos, e eu estive inclusive com o Wanderson, que envolveu em todo esse processo da demissão do Ministério da Saúde, para discutir a questão do sarampo, que era uma doença que estava erradicada no Brasil. E o que fez o sarampo voltar? Não só no Brasil, no Reino Unido e em outros lugares. Movimento anti-vacina. Então, assim, existem pessoas, né, que em âmbito local, e lógico, quando você vai dando uma proporção maior para isso, vai desacreditando as secretarias de saúde, as vacinas, secretarias estaduais, os protocolos, o ministério, começam a dizer que essa é uma ação do governo, né, para eliminar pessoas, um completo absurdo. E aí, em nível global, isso acontece, em todos os lugares isso acontece, inclusive nos Estados Unidos, está tendo manifestações nesse momento também, para relaxamento dos bloqueios que estão acontecendo lá, e com o nível de mortes que estão acontecendo lá. Né? Se olha para os Estados Unidos, você fala, não, as pessoas lá estão conscientes de que o isolamento é necessário. Não, tem gente indo para as ruas, pedindo a abertura do comércio. Quer dizer, realmente é o que eu falo, é uma tendência mundial que às vezes leva, né, até ao desgaste dessas instituições. Agora, dá um outro fator importante, né, após essa pandemia, que uma frase que é bastante corriqueira aqui no Brasil, vai passar. E realmente a tendência é que passe, tem um período e ela vai passar. Você acha que virá uma crise política? Porque a crise econômica é praticamente clara. E aí, com uma crise econômica vem junto a crise política, e aí outros fatores também podem influir, como de repente tivemos no Brasil, por exemplo, a saída de ministros. Isso pode vir a se juntar e causar uma crise? Guga, quero aqui, né, corroborando com a sua, né, pergunta, com o seu questionamento, que é extremamente importante nesse momento e muito bem colocado. Nós temos um vácuo de lideranças mundiais, não é só no Brasil. Quando você olha para o mundo, você vê realmente que a maioria dos líderes com destaque, né, trataram a epidemia com um desdém, né, como se não fosse tudo isso que ela se mostrou ser. Né? Então, assim, nós teremos crises, sem dúvidas, nós teremos crises que são advindas exatamente desse vácuo de lideranças e dessa pobreza que nós temos em relação aos interesses pessoais e eleitorais, né, em contraponto com o interesse público, com o interesse não só nacional, mas humanitário. Né? E aí eu quero fazer um adendo. Os países que melhor lidaram, né, que trabalharam com a pandemia foram liderados por mulheres. É um dado a ser destacado, né?
e dizer que elas tiveram uma capacidade gerencial sobre a crise muito mais efetiva do que os líderes que têm maior expressão do ponto de vista midiático, digamos assim. Então, assim, eu reafirmo aqui, nós teremos crises, sim, teremos muitas crises do ponto de vista de representação. A gente precisa melhorar muito o entendimento, né, e diminuir o populismo em relação a esses acontecimentos e a forma, né? E aí eu tenho um certo receio, porque esse populismo ele casa muito com as redes sociais, da forma como elas desinformam, porque assim as redes sociais e a internet em si, elas são ferramentas maravilhosas, mas você precisa trabalhar um pouco para buscar a informação, porque, em geral, muito do que chega a você é desinformação. Se você não conseguir pegar tudo isso e organizar num tempo, numa cronologia, muito facilmente você se desorganiza e você se desinforma do que se prepara e se informa para poder enfrentar os vários problemas que estão se colocando à nossa frente. Dentro dessa linha, você acha que as redes sociais realmente representam a maioria da população ou somente uma tendência do que acontece? Como é a tua leitura em relação a isso? Bom, as redes, é difícil você conseguir fazer medir, né, e a temperatura, vamos dizer assim, porque, por exemplo, você também tem a possibilidade de manipulação, né, grande em relação, a gente já encarou situações como deepfake, né, que é aquela mudança que as pessoas têm em relação à face, né, e dá a impressão de que a pessoa que está falando, por exemplo, é uma personalidade, mas na verdade não é. Foi toda uma montagem. Então, você tem os famosos robôs, então é difícil você mensurar pelas redes qual é o sentimento e qual realmente a tendência da sociedade ou de uma sociedade como um todo. Agora, fato é que as redes, elas deram ouvido e elas deram voz, né, principalmente a posições em que as pessoas se sentem confortáveis e vão lá e expressam, e são aquelas posições que as pessoas têm vergonha de expressar na rua, né? Mas elas expressam nas redes. Eu sei porque recentemente eu fiz uma publicação sobre uma situação num canal e, nossa, as pessoas elas não assistem o vídeo, mas elas veem o enunciado e já saem comentando, xingando, né, ofendendo de forma absurda, né? Então, além dos robôs, você tem algumas pessoas que têm preguiça, realmente, é aquilo que eu falei anteriormente, de trabalhar a informação para poder se posicionar. Ela quer pegar o pacote pronto e já sai expressando opinião. Então é difícil, muito complicado você, pelas redes, mensurar de qual será o tamanho, né, seja do problema, seja da solução. Eu acho que é uma ferramenta importante, como, né, o Alessio Conecta está colocando aqui, se propõe trabalhar uma informação, trabalhar um determinado tema, né, para produzir o programa. Eu sei que você assim, e toda a equipe demandam muito esforço, não é fácil, porque você tem uma responsabilidade editorial, jornalística, tudo isso. E quem trabalha na internet, vamos dizer assim, sem esse compromisso, muito provavelmente vai querer desqualificar e vai colocar uma informação que vai contrapor tudo aquilo que você está colocando, sem o compromisso, né, de realmente informar. Ele só tem o compromisso de desinformar, né? Então, construir sempre é mais trabalhoso, né? Construir conhecimento também, você precisa ler, precisa ir atrás, não tem jeito. Dalmo Viana, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Hoje o tema foi política, cenário político mundial e também brasileiro. Até o próximo encontro. Muito obrigado, viu? Guga, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme poder participar do programa, do Alesp Conecta, e estou à disposição. Sempre que precisar, nós podemos dialogar, e quero dizer
que você é uma pessoa extremamente importante para que a gente possa continuar nesse trabalho de informar e informar com qualidade. Um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado, este foi o Dalmo Viana e hoje no Alesp Conecta discutimos aí o cenário político mundial e brasileiro nos tempos de pandemia e também pós-pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Valeu!